Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 9. Vamos abrir ou acessar, se a sua Bíblia no celular, no tablet, livro de Números, capítulo 9, verso 15. A nuvem sobre o tabernáculo. Amém, irmãos? Amém. Êxodo 9, capítulo 9, verso 15. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se colocavam em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se colocavam em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém. O tema da nossa meditação de hoje é a caminhada da fé. A caminhada da fé. Hoje é um domingo muito especial, como disse agora há pouco. Nós estamos comemorando 41 anos de vida da fundação da nossa igreja, da organização da nossa igreja. Nós podemos dizer que a nossa igreja já está ganhando maturidade. Está virando aí uma quarentona, já não é mais uma adolescente, já passou da fase da meninice, já está entrando na fase que os psicólogos chamam de vida adulta. Nós estamos caminhando, estamos progredindo. Eu acredito que a palavra, as duas palavras, 2 sentimentos que devem estar no nosso coração nessa hora é reconhecimento e gratidão. Reconhecimento e gratidão. Celebrar aniversário é tempo de reconhecimento e gratidão. É tempo de olhar um pouco para a caminhada que já foi percorrida e reconhecer que não tem mérito nenhum em nós mesmos. Que não há mérito nenhum na nossa capacidade, na nossa força, na nossa suficiência. É tempo de nos apropriarmos da frase que sai da boca do profeta Samuel, que está no boletim de hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é reconhecimento. Isso é olhar para a caminhada e dizer, puxa, cheguei aqui, mas não cheguei por mim mesmo. Cheguei aqui, mas só cheguei porque Deus me trouxe. Só cheguei porque o Espírito me assistiu. Só estou aqui porque Deus me faz permanecer de pé. Isso é reconhecer a presença de Deus. E quem reconhece essas coisas sabe ser grato. E quando reconhecimento e gratidão se juntam, o louvor brota no nosso coração. E aí a gente consegue entender a palavra do salmista, Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E ele repete, chama de novo. Bendize a alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É tempo de pensar, de reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus promete fazer, e é tempo de gratidão. Mas celebrar vida, comemorar aniversário também é pensar no futuro, também é projetar a vida para o amanhã, também é nos colocarmos nas pontas dos pés e olhar pela janela da vida e pensar no porvir, e isso na vida da igreja também, porque a igreja está
caminhada, a igreja está se movendo. Aliás, conversava hoje com alguns irmãos, quando nós pensamos o que é igreja, irmãos, e esse é o momento oportuno para a gente pensar isso, igreja não é monumento, igreja não são as paredes, igreja não é o teto, não são os aparelhos de ar-condicionado, não são os bancos, igreja é discípulo de Jesus em movimento, igreja é gente cheia de Jesus, com jeito de Jesus, parecida com Jesus, que pensa como Jesus, que adota os mesmos ideais que Jesus e que está se movendo e que encarna na vida o próprio Jesus. Igreja é gente de Deus em movimento, por isso a igreja não pode parar, por isso a igreja não pode jamais se estagnar, por isso a igreja jamais pode aceitar a acomodação. Igreja é povo de Deus a caminho, igreja é povo de Deus no caminho, igreja é caminhada de fé, é vida de fé, é gente que está andando para um dia chegar lá no alvo, que é a eternidade em Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, a igreja não pode se sentir satisfeita, a igreja tampouco pode viver ostentando os troféus do passado, as glórias do passado, as medalhas do passado. A igreja precisa avançar, a igreja precisa caminhar, a igreja precisa prosseguir, a igreja precisa sonhar, a igreja precisa avançar na caminhada de fé. E eu me recordo do corinho antigo, há muitas almas a salvar. Lembra desse corinho? Corinho antigo, né? Tempo do Josias, tempo do Robson, do Marcão, não é? Muitas almas a salvar, e por almas a salvar, há muito a anunciar, há muito a ser proclamado. Porém, irmãos, nós temos que pensar o seguinte: caminhada de fé não é fácil. A igreja é povo de Deus em movimento, a igreja é gente que caminha pela fé e na fé em Cristo Jesus, porém a caminhada cristã não é fácil. Vida cristã, aliás, vida cristã não é fácil. Vida cristã longe do mar de rosas que uma teologia que não é bíblica promete e as pessoas compram. Vida cristã é luta, vida cristã é compromisso que, se necessário, se paga com a vida. Vida cristã é opção, é estilo de vida, é algo que me influencia do primeiro dia até o último dia do meu encontro com Jesus. Vida cristã não é brincadeira, vida cristã não é passeio no parque, vida cristã é luta, é morrer todo dia para que Cristo viva em mim, é lutar pelo Evangelho, batalhar pelo Evangelho, é erguer o pendão do Evangelho num mundo que não gosta ou não quer, ou não tem interesse pelo Evangelho. Caminhada cristã não é fácil, mas nós temos que caminhar. Quando nós pensamos na vida cristã, pensamos enquanto igreja, somos um povo que está a caminho, somos enviados ao mundo como embaixadores de Cristo. Mas quando lemos a Bíblia, longe de termos os privilégios de um embaixador, a palavra diz que nós somos enviados como embaixadores, mas também como ovelhas em meio aos lobos. Ou seja, a vida cristã não é massagem no ego, não é medalha para nós mesmos. Vida cristã é sacrifício. A vida cristã, a caminhada cristã, povo de Deus é igreja em movimento, discípulo em movimento, mas caminhada cristã não é fácil, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, disse o nosso mestre, o Senhor Jesus. Por isso nós não compactuamos com os valores equivocados do mundo, por isso nós não nos submetemos aos ditames do mundo. Nós só temos um Senhor e ele se chama Jesus Cristo. Por isso a igreja não estranha o sofrimento. Por isso, para a igreja, meus irmãos, a rejeição, o ódio, a perseguição não é novidade, não aconteceu ontem, não é a primeira vez. Por isso, em casos mais extremos, nós não estranhamos até a morte. E abra um parênteses, tem gente morrendo por Cristo. Enquanto nós estamos aqui orando tranquilamente, falando, meditando nesse lugar gostoso, nesse ar-condicionado gostoso, cheio de gente bonita, nesse momento tem gente sendo decapitada porque segue a Jesus Cristo. Nesse momento existem homens, mulheres, crianças sendo violentados, queimados vivos, arrastados para fora dos seus lares, sendo expostos em praça pública a vitupério, a vergonha pública, porque professam a fé em Cristo Jesus. Se você tiver um tempinho hoje, ou amanhã, ou seja que dia for, dá uma acessada lá na sua casa, www.portasabertas.com, dá uma olhada lá. Tem gente sofrendo, tem gente oprimida, tem gente morrendo sem Jesus. Caminhada de fé
Não é fácil. Nós estamos num mundo que olha para a gente com desconfiança. Pô, igreja, né? E a gente ouve aquela expressão assim, igreja dos crentes. Você já ouviu essa expressão, né? Meu pai, minha mãe. Às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa diz, olha, meu pai, minha mãe tinha costume de ir na igreja dos crentes. E essa igreja dos crentes já vem carregada de um tom pejorativo, né? Como se a igreja dos crentes fosse o poço de Satanás, é o pior lugar do mundo. Né? E estamos nesse mundo que nos não olha com simpatia para ser sal, para ser luz, para exercer influência, para ser presença marcante, para fazer a diferença. Estamos nesse mundo para brilhar a glória de Cristo Jesus. Caminhada cristã não é fácil, vida cristã não é fácil, porém, e aí vem a boa notícia, quando nós lemos a palavra de Deus, a caminhada cristã pode ser frutífera, vida cristã pode ser algo vivido com alegria, com prazer, com gozo, com intrepidez, com coragem, com ousadia. Vida cristã é difícil, é desafio, sem dúvida, mas também é algo que pode ser vivido em plenitude, também pode ser algo feito de forma profícua, frutífera, abençoada. Como então ter uma caminhada abençoada? Como então ter uma caminhada de fé abençoada? E aí a gente vai aprender nesse texto. Porque esse texto, se você prestou um pouquinho de atenção ou já leu esse livro, também fala de um povo que estava numa caminhada de fé. Qual é o contexto desse momento do povo de Deus? Já haviam se passado 2 anos desde que o povo havia saído da terra do Egito. A gente conhece a história. Já vimos no livro, no filme, na minissérie, no cinema, no teatro, em todo canto. Já conhecemos de cor salteado. Haviam se passado 2 anos, o povo já havia se estruturado de forma melhor, o povo já havia se organizado de forma melhor, inclusive na sua vida religiosa, segundo o mandado de Deus, a ordem de Deus, as especificações do próprio Deus. Agora se construiu um tabernáculo. E quando o tabernáculo fica pronto, quando finalmente o tabernáculo é edificado, eles se preparam para sair da colina do Sinai, dos pés do Monte Sinai, para caminhar finalmente até a terra de Canaã. E se você ler o livro de Números todo, o livro é a narrativa dessa viagem, dessa caminhada de fé. O dia em que o povo levantou acampamento e marchou até as fronteiras de Canaã. E quando o povo se prepara então para deixar os pés do Monte Sinai e finalmente trilhar para esse lugar que Deus havia prometido, que Deus havia falado lá atrás que ia colocar esse povo, algo sobrenatural acontece. A nuvem da glória de Deus, da Shekinah de Deus, da presença de Deus, desce sobre o tabernáculo e permanece sobre o tabernáculo. E o texto diz algo muito, muito interessante. Quando a nuvem subia e se colocava em movimento, o povo então guardava suas coisas, recolhia acampamento e marchava. Quando a nuvem parava, o povo parava. E ninguém marchava. E ninguém caminhava, e ninguém se ousava a dar um passo, a caminhar 1 quilômetro sequer, meio metro sequer, sem a direção de Deus, sem a ordem de Deus. E o texto é muito claro: se a nuvem ficasse um dia, acampava um dia. Se ficasse uma semana, se acampava uma semana. Se ficasse um mês, se acampava um mês. Se a nuvem parasse de dia e se levantasse de noite, no mesmo dia o acampamento seguia. E assim começa então essa caminhada de fé, essa marcha de fé, essa jornada de fé deste povo até a terra prometida. E aqui quero trazer algumas lições para nós enquanto igreja. Olhando para esse texto e pensando que nós somos um povo que também está a caminho, somos igreja de Deus, discípulos em movimento, nós precisamos aprender uma coisa importante. A primeira lição: na caminhada de fé é necessário seguir a orientação de Deus. É Deus quem orienta. A igreja não caminha sem orientação. A igreja não pode caminhar sem orientação. A igreja erra a meta, erra o alvo, se perde pelo caminho. A igreja, meus amados irmãos, se transforma em algo completamente diferente do planejado por Deus, daquilo que Deus pensa e nos ensina. A
a igreja pensa em caminhar sem a direção de Deus. O povo de Deus não pode caminhar, não pode pensar, se dar ao privilégio, ao luxo de supor que pode caminhar sem a bênção de Deus, sem, meus amados irmãos, a direção de Deus, sem ser zeloso em relação à vontade de Deus. Quando a gente lê o texto, era Deus quem ditava a direção, era Deus quem dizia o momento de ficar, o momento de sair. Era Deus quem dizia, e usando os líderes, Moisés é citado no último versículo do texto, o momento de levantar e o momento de marchar, o momento de descansar, às vezes o momento de retroceder, mas a direção era exclusiva de Deus. Deus era o condutor naquela caminhada de fé, era Deus se manifestando através daquela nuvem, nesse momento específico da história da salvação, quem ditava o caminho, é hora de marchar ou não. Quando a gente olha para o texto e pensa na vida daqueles peregrinos, a viagem não era fácil. Primeiro, os perigos naturais. Se você pesquisar um pouquinho sobre a península do Sinai, as temperaturas são absurdas. De manhã, temperaturas que beiram 47, 48 graus. À noite, temperaturas que vão a -8, -9, -10. Então, o primeiro desafio, o tempo. Um lugar sem comida, um lugar sem água, um lugar de feras, um lugar de animais venenosos, um lugar, meus amados irmãos, deserto, inapropriado para a vida. Haviam povos hostis na marcha dos pés do Sinai até a fronteira de Canaã, povos que com certeza fariam oposição, então precisariam lutar, se impor, conquistar, era preciso coragem, mas o sucesso da caminhada não estava no recurso do povo, porque esse povo não tinha recurso nenhum. O sucesso da caminhada não estava na perícia do líder. O sucesso da caminhada não estava, meus amados irmãos, na qualificação daqueles que caminhavam. O sucesso da caminhada estava no fato de seguir a orientação de Deus. É por aqui, é por ali, é agora, vamos, não vamos. Precisamos ter direção. Na caminhada de fé, nós precisamos seguir segundo a direção de Deus. A igreja sempre precisa caminhar segundo a direção dada por Deus. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para a história da salvação, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a nossa especialidade é nos desviarmos da rota que Deus nos colocou para caminhar. É interessante quando nós olhamos toda a história bíblica daquela multidão que saiu com Moisés, somente 2 famílias chegaram na caminhada no seu final, a família de Josué e a família de Caleb. E quando eles estão entrando na terra prometida com um outro povo, uma outra multidão, porque aqueles não conseguiram seguir segundo a ordem de Deus, não conseguiram, meus amados irmãos, se submeter a Deus, ao seu comando, não conseguiram crer na provisão de Deus, prevaricaram contra Deus, tentaram Deus do começo ao fim, a ponto de Deus dizer, chega, desses que saíram ninguém vai chegar lá. Só 2 famílias, a família de Josué e Caleb. E quando Josué entra, Deus fala para ele, em Josué capítulo 1, verso 8, olha, tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto eu ordenei no livro da lei, que vocês possam ir bem. Ou seja, Deus dizendo, olha, dessa vez, façam direitinho, andem no caminho que eu estou indicando. Quando a gente caminha um pouco na história bíblica, a gente vai para o livro de Juízes, e eu não sei se você já leu o livro de Juízes. Meus amados irmãos, o pessoal fala, assiste aí, o Pedro, o Fernandinho, os meninos são fãs do Game of Thrones. A Cris não assiste, ela lê o livro. Enquanto os meninos assistem, a Cris, que é mais intelectual, ela lê o livro. Lê o livro, Waltão. Junta tudo, fica um catatal desse tamanho na estante dela, né? O Alonso comprou, parou no primeiro número. Tá aqui, eu posso falar. As pessoas falam, nossa, é sangrento. Meu irmão, lê o livro de Juízes. Você quer ver o que é sangrento? Lê o livro de Juízes. Lê o livro de Juízes. Amados irmãos, que livro que nos conta coisas terríveis. Se nós espremermos capinga sangue, histórias terríveis de mortandade, de luta, de guerra, de morte, de traição. E sabe qual é a frase que transpassa todo o livro? Se você ler e prestar um pouco de atenção, a cada 2 páginas aparece a mesma sentença. A sentença é essa: voltou o povo a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor e deixou de andar no caminho do Senhor.
Aí você passa 2 partes, está lá a sentença de novo. E tornou o povo a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí o povo se conserta. Agora vai melhorar a leitura. Você vira mais 2 partes, está lá a sentença de novo. E tornou o povo outra vez. O cara não tinha outra coisa para escrever lá. A fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Quando a gente olha a história dos profetas, sejam menores ou os maiores, o anúncio dos profetas é um só: gente, voltem para o caminho de Deus, se arrependam e voltem para Deus. Mas isso é lá no Antigo Testamento. Quando a gente vai então para o Novo Testamento, e a gente olha, na minha opinião, o mais belo das mensagens pastorais de Jesus, as cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. A mensagem de Jesus é uma só: voltem para o meu caminho, se arrependam, voltem, se consertem, se consagrem, sigam no meu caminho. Quando a gente olha para a história da igreja, irmãos, o que dizer da igreja na época da Reforma? Uma igreja que se prostituiu, uma igreja que, de forma mais herege possível, vendeu a salvação, negociou a fé, comercializou a fé. E o que dizer da igreja hoje? Quando nós olhamos para a igreja hoje, será que hoje ainda não é feito o comércio da fé? Será que ainda hoje a palavra de Deus não tem sido usada de forma estapafúrdia, de forma maligna? Será que ainda hoje nós não estamos elameando, nós não vemos um pseudo-evangelho que não conduz para perto de Deus, mas que empurra para longe de Deus? Quando a igreja deixa de seguir a direção dada por Deus, ela se torna um monstro, se torna algo terrível. Precisamos de direção. Na caminhada de fé, nós só caminhamos segundo a direção de Deus. E isso acontece também não só no nível eclesiástico, mas quantas vezes na nossa vida, na sua vida pessoal. Quanto sofrimento às vezes a gente amarga, quantos reveses a gente sofre, tão somente como resultado da nossa infeliz decisão de um dia andar sem a orientação de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes a família sofre? Quantas vezes a gente sofre no nosso ministério, na nossa vida profissional, pessoal, porque nós decidimos em um momento que seria uma boa ideia andar longe da orientação de Deus. Na caminhada de fé, precisamos seguir a direção de Deus. E Deus não fala mais, não há uma nuvem em cima da igreja, mas Deus fala através da sua palavra, nos mostra através da sua palavra, aonde a igreja deve ir, como deve ir, o que deve anunciar, como deve anunciar. Deus nos mostra na sua palavra e testifica com o Espírito Santo no nosso coração, e nós temos tão somente que seguir a orientação de Deus. Quando pensava nesse texto, eu lembrava de alguns vultos do passado. E quando penso, por exemplo, em Lutero, o grande reformador, em Simonton, lembra? Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário presbiteriano a pôr os pés na nossa pátria. O homem que veio com 20 e poucos anos e morreu com 30 e poucos anos e em pouco tempo fundou igrejas, presbitérios. Pensando, por exemplo, em homens como Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores. Pensando, por exemplo, em mulheres de Deus como Sarah Keller. Se você reparar no seu cantar, você vai ver o nome dela em muitos hinos. Professora de escola dominical, mulher que se doou para atender o necessitado, o pobre, o oprimido. E o que tinha de diferente nestes homens, nessas mulheres? E a resposta é nada. O que fez toda a diferença na vida deles foi que eles decidiram de forma completa, fiel, seguir a direção dada por Deus. E a vida deles fez toda a diferença. Na década de 90, quando o Josias ainda tinha um pouquinho de cabelo, as nossas igrejas foram tomadas por uma onda musical. Lembra as famosas marchinhas de guerra? Lembra? Ainda tem um resquício disso. Quais músicas eram dessa época? Leão de Judá, lembra? A gente cantava, né, num ritmo assim. Somos um povo a quem Deus libertou. Lembra dessa? Lembra, Cris? Somos um povo a quem Deus libertou. Lembra, sim. E havia uma canção que chamava O Nosso General é Cristo. Lembra dessa, Volta? O senhor lembra? Lembra, irmão Alfredo? O nosso general é Cristo. A Carlinha não lembra, mas a Esther lembra, né, Esther? Com todo respeito, viu, Esther? A Esther lembra. O que dizia o cântico? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo poderá nos resistir.
Seguir o caminho de Deus é tão somente seguir os passos de Cristo. Seguir os passos de Cristo. Ir aonde Cristo foi, ir aonde Cristo iria, falar o que Cristo falaria, se comportar como Cristo se comportaria. Na caminhada de fé, é Deus quem dá a direção. Segunda coisa que esse texto mostra para nós. Na caminhada de fé, a gente não caminha sozinho. É interessante. Verso 1 e 2 diz assim: no dia em que edificaram o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Desde a tarde até a manhã, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo com a aparência de fogo. E o verso 2 diz: e era sempre assim. Em outras traduções está: era assim de contínuo que acontecia. De dia a nuvem ficava sobre o tabernáculo, e de noite a nuvem tinha uma aparência de fogo. Na caminhada de fé, a igreja não vai sozinha. Na caminhada de fé, nós não estamos sozinhos. Por mais difícil que seja o caminho, por maiores que sejam os desafios adiante da igreja, nós não vamos sozinhos. É interessante o texto nos dizer, interessante pensarmos que a nuvem permanecia no centro do acampamento. O acampamento naquela época foi montado da seguinte forma: o tabernáculo e as tribos acampavam ao redor do tabernáculo, e a nuvem permanecia justamente em cima da tenda do testemunho, onde estava a arca da aliança. Olha que coisa interessante, a nuvem não ia adiante, a nuvem não ia na retaguarda, a nuvem permanecia no meio do arraial, no meio do acampamento. E amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, aprendemos algo maravilhoso. A permanência da nuvem da glória de Deus sobre o tabernáculo revela a presença constante de Deus, revela, meus amados irmãos, a presença amorável, onipresente, eterna de Deus, um Deus que caminha conosco, um Deus que acampa entre nós, um Deus que vem a nós e se apresenta como Emanuel, Deus conosco, um Deus que não diz vai, mas um Deus que diz para nós vamos, um Deus que não diz façam, mas um Deus que diz façamos, um Deus que não nos envia sozinho, mas que diz olha, vocês vão e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos dá coragem, porque nós então nos levantamos com intrepidez, não importa o que enfrentamos, o que importa é quem está conosco. Não importa os inimigos da igreja, o que importa é que a igreja não está sozinha. Não importa os caminhos juncados de espinho que a igreja atravessa, o importante é que a igreja não as atravessa sozinha. Deus caminha conosco. Jesus está conosco, meus amados irmãos, e a sua presença nos dá identidade. Não caminhamos sozinhos, Jesus está conosco, a sua presença nos dá coragem. Não caminhamos sozinhos, na caminhada de fé não estamos jamais sozinhos, nem um dia, nem um minuto, nem um momento, em nenhuma situação. Isso nos dá alegria de caminhar. Esses dias, novamente, ouvi um testemunho de uma mulher chamada Ellen Berheine. Não sei se você já ouviu o testemunho dessa mulher. Deixa eu falar para você rapidamente. Essa mulher chamada Ellen mora num pequeno paizinho da África chamado Eritreia. Quem já ouviu falar desse país chamado Eritreia? É muito pequenininho. Até pouco tempo era chamado de República da Eritreia. A Eritreia, meus amados irmãos, na lista dos países em que perseguem os cristãos, ela está no 10º lugar do ranking. Então, é um lugar onde ser cristão é algo complicado. Onde colar um adesivo no carro, olha, a propriedade de Jesus é pôr a cabeça a prêmio. Onde caminhar na rua com uma Bíblia, é pôr a cabeça a prêmio. Aonde, meus amados irmãos, comparecer num culto público, significa talvez que a sua casa possa ser saqueada, queimada, sua família, enfim, sofrer os maiores e as piores agonias. Nesse país chamado Eritreia, a maioria é muçulmana e a religião dominante é o islamismo. E essa mulher, meus amados irmãos, chamada Ellen, foi uma das primeiras pessoas a professar o cristianismo no país. E ela levava a mensagem cantando. Então podemos dizer que ela foi a primeira cantora cristã do país. E o que aconteceu com essa mulher chamada Ellen? Ela foi presa. E ela foi colocada em um container. Sabe aqueles contêineres que a gente vê lá no Porto de Santos? Aqueles contêineres de aço que vai daqui ali, aquela caixa fechada. Ela ficou presa lá dentro, sabe por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E o contêiner não estava alocado de forma assim estratégica num galpão, num barracão, ao léu, no sol.
Nós estamos falando de um país africano, onde o clima é extremamente árido, onde o calor não é esses 25 graus que faz a gente ter essa sensação de derreter aqui, onde a temperatura média é 39, 40, 38, 2 anos dentro de um contêiner, sem receber visita. E ela conta no testemunho dela que de tempos em tempos ela saía de dentro do contêiner, mas saía para apanhar. E os guardas a surravam e tentavam obrigá-la a assinar um documento, abdicando da fé cristã, renunciando à fé cristã. Queriam fazer dela um mártir para amedrontar os demais. E ela, obviamente, não assinava. E ela apanhava e era novamente jogada no container. Eu não sei você, mas quando eu entro no carro e ele fica um pouquinho no sol, a sensação é que a gente vai desmaiar lá dentro. O banheiro do container, segundo o próprio relato dessa nossa irmã na fé chamada Ellen, era um balde que de vez em quando era esvaziado. De vez em quando. E os guardas ficavam muito mais nervosos, porque toda vez que batiam nela e jogavam ela no container, eles percebiam que ela ficava mais feliz. E depois de 2 anos, quando ela finalmente foi liberta de lá, algumas agências humanitárias e, enfim, a mão de Deus, perguntaram para ela: Ellen, por que você não renunciou a Cristo de cara? Por que você ficou 2 anos dentro de um container? E sabe qual foi a resposta dela? Eu não renunciei, porque eu creio pela fé que Cristo estava comigo. Essa foi a resposta dela. Na caminhada de fé, nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O que nos amedronta? O que nos impede? O que nos deixa acanhados? Cristo caminha conosco. E para a gente encerrar, na caminhada de fé, é necessário obediência. A vontade de Deus para nós revela 2 coisas, irmãos: onde e quando. O nosso papel é obedecer. Onde e quando. Quando a nuvem subia, era hora de marchar. Quando a nuvem se estagnava, era hora de acampar. Esses dias vi uma frase interessante de Nelson Mandela, e todo mundo sabe quem foi Nelson Mandela. Nelson Mandela passou 27 anos preso num cubículo, Num cubículo. E interessante, se você quer saber um pouquinho da história de Mandela e não quer ler, como a Cris, ler muito, assiste o filme. Assistiu aquele filme Invictus? Um filme que chama Invictus? Quem assistiu esse filme? Você assistiu, Dailton? O filme tem o Morgan Freeman, Matt Damon, tem lá uma constelação de astros, de estrelas. E o Morgan Freeman, que está em todos os filmes, deve ter um clone, porque se sair 200 filmes no ano, ele está em 198. E ele faz o Mandela. Então assista para você entender um pouco da história. Interessante, Nelson Mandela ele ficou preso 27 anos por defender os seus direitos, por exigir um pouco mais de igualdade, de liberdade, por ser meus amados irmãos, um defensor da abolição do preconceito, pelo fim do apartheid. Ele ganhou mais de 250 prêmios, olha que coisa, mais de 250 prêmios. Eu nunca ganhei nenhuma medalhinha, irmã Maria. A senhora já ganhou? Uma medalhinha? Nunca ganhei nada. Entre eles, acho que em 1993, ele ganhou o Nobel da Paz. Olha que coisa interessante. Uma lista seleta de homens e mulheres que caminham sobre a humanidade pode dizer que foram ganhadores desse prêmio. Mas há uma frase que ele disse que me deixou intrigado. Mandela disse o seguinte: eu sou o capitão da minha vida, eu sou o senhor do meu destino. Nisso eu fui obrigado a desconcordar com Mandela, ainda mais pensando como cristão. Nós não somos os senhores da nossa vida. Eu não sou o capitão da minha vida. Você não é o senhor da sua vida. Nós temos um só Senhor e ele se chama Jesus Cristo. E na caminhada de fé, o que vai fazer a diferença é se Jesus Cristo vai ser de fato e de verdade o piloto da sua nau, ou se você vai brigar o leme da nau, disputar o leme da nau com o Senhor Jesus. Na caminhada de fé, o êxito depende tão somente de nos entregarmos à direção de Cristo Jesus. É Deus quem diz aonde vamos e quando vamos. Que nessa caminhada de fé, nesses 41 anos de vida, nós possamos pensar um pouco nisso. Na caminhada de fé é necessário seguir a direção de Deus. Na caminhada de fé,
Nunca estamos sozinhos. Na caminhada de fé é necessário obediência. Que Deus nos abençoe e que nós possamos completar não 41, mas 42, 43, 53, 78, enfim, quantos forem necessários,